O Flamengo não pode vender o Daniel Salles para o Porto. Ele vai ser fundamental, ele vai ser o futuro lateral do Brasil. Fábio, tenho uma informação importante sobre isso. O Flamengo ainda não respondeu à proposta do Porto, mas ela é bem pior do que aquela que haviam publicado e divulgado. Acho que foi o Flazoeiro quem contou que a proposta era de 5 milhões de euros. A oferta que o Porto fez ao Flamengo prevê nenhum pagamento pelo Daniel Salles. O Daniel Salles iria de graça e o Porto ficaria com 50% dos direitos econômicos, meio que como uma espécie de vitrine. E se o Porto quisesse, o Porto teria a oportunidade de comprar, deixa eu até estou checando aqui com uma conversa com uma pessoa que está cuidando dessa negociação, ele iria em definitivo, com o Porto ficando com 50% dos direitos econômicos sem pagar nada. E aí teria uma obrigação de compra de 3 milhões de euros por 20% dos direitos econômicos se ele disputasse 5 partidas lá. Tá? Então, olha a mamata que o Porto quer nesse negócio com o Daniel Salles. O Porto quer contratar o lateral direito da base do Flamengo por 3 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos, sendo que ele vai para lá de graça por 50% dos direitos e o Porto tem a obrigação de comprar 20% a mais por 3 milhões de euros caso ele dispute 5 jogos. Confesso que achei a proposta ruim, tá? O Flamengo ficou de pensar, avaliar e vai trazer uma resposta muito em breve, tá? Daniel Salles, que eu gosto bastante, mas pelo que eu percebi, o Flamengo não é tão empolgado assim com o jogador, não. Procede que o argentino que atua no Orlando City pode vir para o Malvadão. O Fábio deve estar se referindo ao... Até procurar por Ricardo Moreira aqui no WhatsApp. O Ricardo é o executivo de futebol do Orlando City, tá? E já tinha me perguntado, duas coisas que eu tenho perguntado sobre ele. Em relação ao Orreda, Martim Orreda, que é um meio atacante, o camisa 10 dos caras, o grande craque, eu tinha perguntado para ele assim, ó, passando para te perguntar se o Flamengo te consultou sobre o Orreda. Não, zero consulta, tudo rumor, tá? E eu falei, ele continua sendo o craque do time? Sim, tá voando. Aí outra coisa que eu tinha perguntado para o Ricardo Moreira, aí um pouco mais recente, sobre o Caleri, né? Se é verdade que o Orlando City fez proposta de pré-contrato para o Caleri, nada, só boato, tá? Então, esses dois assuntos que tem a ver com o Orlando City e com o Ricardo Moreira. Há 6 meses do fim do contrato, o Caleri vai ter a oportunidade de conseguir se transferir para qualquer clube do Brasil ou do exterior a partir do ano que vem. É meio que inimaginável pensar o Caleri jogando num rival brasileiro, né? Ele saindo de graça do São Paulo para jogar, por exemplo, no Flamengo, no Grêmio, embora eu tenha contado para vocês que lá no Flamengo tem muita gente que gosta dele. Hoje acho que a maior possibilidade seria de voltar para a Argentina, embora o Monterrey foi uma das especulações de Orlando City também, embora já tenha contado para vocês que o executivo de futebol do Orlando City falou para mim, o Ricardo Moreira, que não fez proposta pela contratação do jogador do São Paulo. Já descobriu os 3 nomes do Boto? Não, Atila, só para explicar e contextualizar. O Boto deu uma entrevista nesses dias lá em Portugal, afirmando que há 3 tratativas no momento. O Flamengo negocia com 3 jogadores, ele não quer dizer o nome, para não atrapalhar a negociação, e é uma coisa meio óbvia, né? Você divulga o nome do atleta e cria uma rede de concorrentes. Então, o Flamengo assegura que tem tratativas com 3 jogadores, e eu acho que essa entrevista foi até porque o Boto já vinha sendo cobrado pela falta de reforços, os times se reforçando, melhorando, e o Flamengo meio que ficando para trás. O que o Boto fez? Olha, pessoal, a gente está negociando sim, tem 3 tratativas no momento. Eu não posso dizer o nome para não atrapalhar as negociações, mas existem conversas, tá bom? O Botafogo sonhava, se o Danilo fizesse uma grande Copa, em 40 milhões de euros. Esquece, não vai ter 40 milhões de euros. Agora, o novo sonho é de 30 milhões de euros. E o Botafogo se ampara no desejo do Zenit em contratar o Danilo por 30 milhões de euros. Só que o Danilo já disse que para a Rússia ele não vai, tá? Surgiu nos últimos dias, nas últimas horas, vou reformular, a possibilidade dele ir para o Chelsea. Eu consultei as bases e posso assegurar que o Chelsea não tem interesse em contratá-lo. O Chelsea tem outro alvo para a substituição do André Santos. Isso não significa que o Danilo não terá chance na Europa. Existe uma chance de o Newcastle contratá-lo. O Newcastle está negociando com o Arsenal a transferência do Bruno Guimarães. Se o Bruno de fato for para o Arsenal, o Newcastle vai ter o Danilo como plano A. E aí essa operação vai complicar a vida do Flamengo e do Palmeiras, os maiores interessados no Danilo. Também chegaram a falar em Galatasaray e Roma, ainda sem propostas oficiais. Tem muita gente perguntando ou garantindo que o Danilo e seu staff já se acertaram com o Palmeiras. O
que eu posso dizer é que o Danilo deixou claro, ó, pessoal, se eu for ficar no Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, eu vou pro Palmeiras. Mas o Danilo não disse sim ao Palmeiras e nem tem trabalhado para jogar no Palmeiras, porque o sonho dele ainda é jogar no futebol inglês, tá bom? O Fábio W2R, o Mengão poderia vender o Ayrton Lucas e efetivar o Johnny. Que belo lateral que também joga de zagueiro. O que você acha? Confesso que eu não vi o Johnny jogar. Se eu te disser, eu vou estar contando uma baita mentira para você. Ontem, enquanto o Flamengo jogava um amistoso contra o Benfica, a vitória por 2-1, eu estava no Canindé assistindo a Portuguesa e Marcílio Dias. E não, depois eu cheguei em casa e não assisti ao jogo, o replay do jogo contra o Benfica. Eu soube que o Samuel Lindo fez grande jogo, fez 1-0, os caras empataram, teve uma baita confusão por conta da entrada do Prestiani, aquele meio atacante argentino que chamou o Vinícius Júnior de macaco, enfim, os caras do Flamengo pegaram no pé e fizeram certo, mas confesso que eu não sei como é que joga o Johnny, tá? Só para completar em relação ao Flamengo, o presidente Papo tem batido na tecla de que só vai vender jogador se a proposta for extremamente interessante, porque não vale a pena, por exemplo, vender o Everton Araújo por 15 milhões de euros, se houver a necessidade de contratar um outro jogador que ninguém sabe ao certo se vai dar conta do recado por 12, 13, 14 milhões de euros. Então, nesse contexto, não vai sair negócio. Para você que está chegando agora, eu contei com exclusividade que a proposta que o Porto fez ao Flamengo pelo Daniel Salles é de transferência imediata e gratuita, com o Porto ficando com 50% dos direitos econômicos. Se ele disputar 5 jogos no time principal, o Porto é obrigado a comprar mais 20% dos direitos econômicos e aí sim pagando 3 milhões de euros. Então o que o Porto quer é ficar com metade do Daniel Salles sem pagar nada e com 70% dos direitos tendo pago só 3 milhões de euros. Eu duvido que o Flamengo aceite tal proposta, mas ainda não há uma resposta definitiva, tá bom? Deixa eu tentar lembrar quem é que publicou que o Quinteiro tá de saída do River Plate. O Quinteiro é um meio atacante colombiano, baixinho, que é o reserva imediato do James Rodrigues na seleção colombiana. É bom jogador, embora tenha problemas com peso, ele com a bola nos pés é extremamente eficiente. O grande problema dele é no momento sem bola. Ele é um James Rodrigues com menos qualidade, mas com menos preguiça, se é que vocês me entendem. Quer ver, ó? Deixa eu ver como é que foi a exata publicação do Sebastian Sur, foi esse mesmo. Ó. Ele escreveu assim, que é uma história importante e que vai interessar vários clubes de futebol no Brasil. Peraí. Pior que deveria ter sido por agora, né? Enfim, se eu não achar, que eu contextualizo. Mas é assim, ó, o Sebastian Sur, que é um jornalista argentino, está afirmando que Quinteiro não fica no River Plate, está fora do River Plate e que o futuro dele ou vai ser no Brasil ou na Major League Soccer, tá? Diante desse cenário começaram as especulações. Vamos tentar descobrir alguma coisa para vocês, tá bom? Bora lá! E o fair play financeiro? Alguma novidade? Vários clubes com salários atrasados continuam contratando. Abraço. Pois é, Belto. Desde o início do ano a gente tem uma agência reguladora que vai ser responsável por fiscalizar e aplicar punições a clubes que não estiverem com suas contas em dia. A tendência é que essas punições comecem a ser aplicadas no fim da temporada. Isso se o jeitinho brasileiro não entrar em ação. O Botafogo já foi alertado por essa agência, teve um outro clube também que recebeu um recadinho, aqueles recadinhos nada amistosos, mas, Belto, eu vou pagar para ver. Eu quero ver se isso de fato vai funcionar. A CNRD, que deveria ser um órgão fiscalizador e punidor e de punição, não tem funcionado assim já há algum tempo, então a sua pergunta é super pertinente, tá? A gente tem uma agência reguladora, uma agência responsável, mas eu não consigo cravar para vocês que ela vai ser capaz de colocar a casa em ordem não, tá bom? É isso aí, então, torcedor rubro-negro do canal Flamengo News. Essas aqui são as informações do Jorge Nicola, que trouxe tudo aí do Mercadão do Flamengo. Eu quero saber a sua opinião. Calheri aí seria um ótimo investimento para o ataque do Flamengo. Flamengo que já havia demonstrado interesse no atacante há alguns tempos atrás, né, algumas janelas anteriores, e poderia aí surgir essa possibilidade do jogador vir para o Mengão. Você gostaria? E também aí corresponde aí sobre essa proposta que o Porto quer, né, pelo lateral do Flamengo, da base. O Flamengo parece que não tem muita intenção de utilizar o atleta, mas o Porto está querendo, né, muito fácil o jogador, né, quer mole,
moleza demais, né? Que o Porto tá querendo, que é 50% de graça do jogador e depois, caso ele fizer 5 jogos, o Porto aí compra só mais 20%, né? Muito sem lógica essa aí, tentativa do Porto de levar um atleta da base do Flamengo. Deixa aí no espaço para comentar o que é que você pensa sobre isso. E também comenta aí sobre Martim Orreda. Seria aí um excelente reforço para o Flamengo? Deixa aí no espaço para comentário. Não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho de notificações, que é super importante para você não perder nenhum conteúdo do Mengão aqui no canal. Valeu!